Livro de Gênesis, capítulo 22. Livro de Gênesis, capítulo 22, que diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Pega o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereçam em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar aonde Deus havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do altar, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio, disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. E Isaque perguntou: Eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado ali. Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou uma faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Então Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu aquele nome, lugar de O Senhor proverá. Daí dizer, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou a Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou-se para onde estava o seu servo, e juntos foram para Bérseba, onde fixou residência. Amém. Querido Deus, está entre nós a sua palavra, e ela permanece no reino da glória do Pai, pelo teu Espírito Santo, que ministrará aos nossos corações. Cremos que teremos respostas do Senhor. A tua palavra falará aos corações esta noite. O teu Espírito Santo ministrará nos nossos corações, e nós sairemos daqui cheios da tua presença. Assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja de Cristo, está aqui dentro do texto bíblico, da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, a maior prova de fé em que um ser humano pode se manifestar a Deus. Quando eu olho para esta mensagem, ela tem inúmeras vertentes,
A primeira vertente que vejo aqui se assemelha ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, claro, nos leva primeiramente a Jesus. Esta vertente deste texto maravilhoso que leva a Jesus, nós olhamos quando vemos Isaac, e que por permissão de Deus, a pedido do próprio Deus, ele é levado para o sacrifício. Isaac teve um substituto, o cordeiro. Isaac teve um substituto, uma preparação de Deus, um animal preso pelas pontas que o próprio Deus preparou. A vertente desse texto que leva a Jesus Cristo nos informa que para Jesus não teve substituto. Para Jesus, ele foi o meu substituto e o seu na cruz. A cruz de Jesus não era dele, era minha e sua. A dívida não era de Jesus, mas ele tomou a minha dívida e a sua e pagou pelos meus pecados. Para Isaac, a Jacó teve uma segunda chance. Apesar dele provar o amor a Deus, o seu coração estava preso também em Isaac. Não, irmão, estava sim. Dá uma olhadinha no versículo de número 6, ou melhor 5. Então disse os seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos no plural para junto de vocês. Então, o Espírito Santo de Deus pergunta à igreja: se Deus pediu Isaac a Abraão, ele tinha uma certeza no seu coração. Deus pediu, e a obediência confirmou: dê o que Deus pediu. Mas o seu coração estava servindo a Deus com o que ele tinha materialmente falando, e a sua alma estava adorando a Deus pelo fato de quem Deus é, aleluia. E ele, sabendo quem Deus era, então naquele exato momento ele creu que Isaac poderia ser o primeiro ser vivente ressuscitado dos mortos. Porque quando ele anuncia aos pés do monte: nós iremos, e depois de termos adorado, voltaremos para vós, Abraão está anunciando o porquê é o pai da fé da igreja. Porque no seu coração ele entendeu que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho. Será que eu e você, quando entramos nas nossas circunstâncias, quando o mar está revolto em nossas vidas, nós cremos desta maneira? Será que chegamos aqui esta noite, olhando para o homem que teve coragem de, mesmo sabendo que era contra os desígnios de Deus, contra os preceitos de Deus, oferecer uma vida humana em sacrifício para adorar a Deus? Ele se colocou sobre os teus pés, e na mesma noite que Deus falou com ele, na mesma noite, a madrugada daquela noite, a Bíblia diz que ele levantou, se pôs a caminho, preparou o jumento, pegou 2 servos, seu filho, o lenha, o fogo, o cutelo, e levou e se aproximou para adorar o Senhor. Mesmo ele sabendo que ele ofereceria o seu filho, o seu coração estava no seu filho, mas a sua alma estava pronta a ser entregue a Deus, tudo que ele possuía naquele momento como material, o seu filho. Mas a circunstância em que Abraão está se vendo agora, a Bíblia diz que por um certo tempo começa, depois destas coisas, Deus ficara sem falar com Abraão por volta de 36 anos mais ou menos.
Isaac já é um homem. Agora, talvez tinha um sonho no coração de Abraão e Sara, conhecer os meus netos. E é justamente neste momento que Deus aparece a Abraão e diz estas coisas: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Deus apareceu a Abraão dizendo justamente o que estava no seu coração: um amor perfeito, um amor paterno para com o seu filho. Justamente o que Abraão tinha naquele momento era um amor pelo seu filho. Mas Abraão não era tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha era Deus. Abraão não contou para ninguém. Abraão simplesmente fez o que Deus pediu. Ele não foi falar para Sara: olha, o Senhor me pediu um filho. Não. Ele não disse nem aos servos também não. Eu não sei o que você está vivendo, qual é o tamanho da sua prova. Aqui nesse texto, Deus se agradou em provar Abraão, e ele não saiu contando para todo mundo. Mas eu e você, às vezes, nos posicionamos de uma maneira diferente, não é? O que eu vejo nesse texto aqui é um exemplo de fé para nós, e de alguém que tomou algumas atitudes. Dentre elas, a primeira é não contar para ninguém que ele estava sendo provado. Apesar de muitas provas ser aparente, mas o diabo procura em nós o nosso rosto de sofrimento, o nosso rosto de luta, de guerra. Às vezes o diabo está procurando em nós alguns sentimentos manifestos no nosso coração, de orgulho, de raiva, o orgulho por não aceitar o que Deus preparou em nós. Às vezes eu e você não aceitamos o que Deus prepara para mim e para você como provações, e passamos a murmurar sobre aquilo que Deus nos pediu. Será que estamos nos posicionando como Abraão, sendo obedientes ao Senhor? Será que quando nós ouvimos esse texto, vamos direto, o Deus proverá? Ou entendemos que o Deus proverá está conosco, provendo de fato? A sua fé e a minha é a mesma fé que Abraão manifestou aqui, aleluia. Eu não sei o seu problema, o que você tem vivido, o que você tem passado, mas cremos num Deus da provisão. Se você veio aqui esta noite buscar uma palavra e ouvir o Deus da provisão falar contigo, creia, a provisão acontecerá em nome de Jesus. Tome posse da mensagem, a provisão acontecerá em minha vida e a sua em nome de Jesus. Talvez você veio aqui esta noite descontente com o cenário da tua vida, irmã, irmão, pai, mãe, você que está aqui assistindo, creia, as circunstâncias da minha vida e a sua, as provações que se levantam em nossa vida, também é preparação de Deus, é graça. Abraão tomou posse da ordem de Deus, do pedido de Deus, e ele preparou todas as coisas, e na madrugada ele saiu, partiu, 3 dias de caminhada. Eu posso imaginar a luta desse pai. Calado. Calado ele estava, calado ficou. A Bíblia não fala de murmúrio, em nenhum momento ele está reclamando com Deus. Irmão, irmã, o nosso lamento vem da alma. O clamor do crente, daquele que serve a Deus, vem de dentro da alma. O coração reclama, acha ruim, se incha, profere palavras que amaldiçoam, mas a alma daquele que adora ao Senhor em todas as coisas, em espírito e em verdade, clama por justiça. A alma do crente precisa falar no lugar do coração. A alma do crente precisa manifestar o desejo da presença de Deus.
Se você veio aqui esta noite colocando a tua alma no altar e ela clamando pela justiça, então a justiça eu e você receberemos para a glória de Deus. Se você veio aqui esta noite colocando a sua alma no altar e dizendo: Senhor, ela clama pelo Senhor, pela tua presença, mas o meu coração quer reclamar, quer murmurar, o Senhor que ama a mim e a você repreende os sentimentos do coração e faz a nossa alma regozijar com a sua presença. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Abraão caminha esses 3 dias. E quando ele chega aos pés do monte, o Senhor disse no coração: é aquele. Neste momento ele vira para os seus servos e fala as seguintes palavras: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. O que nós temos falado, irmãos, para aqueles que indagam sobre sermos crente e não acontecer nada em nossa vida? Aqui é um exemplo de fé maravilhoso, uma confiança. O Deus que provê, de fato provê todas as coisas, mãe. Eu não sei qual é o seu sentimento de dor. Esposa que está aqui, você que veio ouvir esta palavra, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, qual é a circunstância da sua vida, mas você adora um Jesus que provê todas as coisas, um Deus que andou por cima das ondas, do mar revolto, um Deus que apareceu, ressuscitou, ressurreto, ele acendeu-se, melhor dizendo, em uma sala. Tomé, chamado Dídimo, desconfiou: se é Jesus, me permita tocar em suas feridas. E ele disse: vem, Tomé, toque em minhas feridas. E Tomé tocou nas feridas, nas mãos furadas de Jesus. Os discípulos que ali estavam abandonaram Jesus na cruz, afugentaram, abandonaram, mas Jesus não os abandonou, apareceu com eles em João 21, eu sou o que sou, apareceu lá, chamando de filhinhos. No coração de Abraão estava o Deus da imortalidade, aquele Deus que provê, o Deus que muda a história, o Deus que ressuscita, o Deus que restaura, o Deus que cria caminho, o Deus que dá oportunidade de um homem se arrepender de seus pecados, o Deus da provisão, o Deus da paz, o Deus do fogo devorador estava no coração de Abraão. E ele creu que mesmo o seu filho estando morto, Deus poderia ressuscitá-lo. Eu não sei o que você já enterrou em sua vida. Esta palavra aqui anuncia que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo continuará vivo, que Jesus Cristo traz à existência aquilo que já se foi. Jesus Cristo transforma corações de dentro para fora. Terra que você não pode pisar, ele entra e não pede licença. Ele entra, opera milagre, prodígio, maravilha, transforma, cura, cria caminhos, dá oportunidade para o homem se arrepender, arranca do vício da bebida, do cigarro, das drogas, da prostituição, da marginalidade, do vício da mentira, de tanta destruição. Ele restaura a vida e coloca para adorar. Eu não sei o que você tem vivido, qual é o seu problema, que hoje você trouxe aqui no altar do Senhor, perante a presença de Deus, dizendo: Senhor, praticamente para mim é impossível. Não, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Este homem, Abraão, ele profetizou.
sem perceber, talvez. Mas os servos que ali estavam, Abraão profetizou a eles: nós vamos, adoraremos e voltaremos para vós. Ele creu, irmãos, na preparação, ele creu na ressurreição, ele creu que Deus daria caminhos para ele. Creia, mãe, creia, irmãos, creia, igreja. O Senhor não mudou, Ele continua sendo o mesmo. A palavra do Senhor não mudou, ela continua sendo a mesma. O Deus que eu e você adoramos é o mesmo de ontem, hoje, será o mesmo para sempre. Se você está nos pés da montanha, aproveite esse momento e vá aos pés de Jesus. Se você está aos pés da sua prova, se sentindo rendido aos pés do seu problema, da angústia que tem assolado o seu corpo, a sua vida, da tristeza que tem assolado o seu coração, vá aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus que se vence a tristeza, é aos pés de Jesus que se vence a agonia, é aos pés de Jesus que se vence a dor, é aos pés de Jesus que se vence as batalhas e as guerras e as afrontas que se levantam contra a nossa vida. É aos pés de Jesus, igreja. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Abraão creu antes mesmo de subir oferecer o sacrifício a Deus. Abraão creu. Mas eu posso imaginar que luta terrível, irmãos. Quando ele chega naquele ambiente, então o seu filho pergunta: pai, está aqui o fogo, a faca, a lenha. Assim eles caminharam, e Isaque rompeu o silêncio. Está tudo aqui, pai. E o cordeiro? O Senhor disse, o pai disse a ele, Abraão disse ao filho Isaque: Deus proverá, filho, para si o cordeiro. Deixa eu dizer uma coisa. Se eu e você não tivéssemos Jesus, estaríamos dizendo a mesma coisa. Deus proverá para si, irmão, o cordeiro. Eu já tenho visto tantas pregações desta maneira erroneamente. Deus proverá para si, irmão, o cordeiro. Ele já proveu. Deus já proveu o cordeiro. Jesus na cruz é o cordeiro provido, que foi provido por Deus para mim e você. Ele morreu de braços abertos, esperando e dizendo: todo aquele que vier até mim, jamais dispensarei vazio. Todo aquele que crer em mim tem uma vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta que conduz ao céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida, a esperança. Aleluia! Talvez você veio aqui esta noite esperando que Ele possa prover sobre a tua vida. Ele é o Deus da paz, o Deus da misericórdia, o Deus que te dá graça, o Deus que cuida dos teus, o Deus que está em sua casa, o Deus que cuida de você, o Deus que está com os olhos voltados para a sua vida. Deus proveu para nós o cordeiro. Se estamos aqui, não necessitamos de mais nada, necessitamos de Jesus, precisamos do perdão, da misericórdia, necessitamos da graça, e esta noite está caindo aqui, neste ambiente, chuvas de graça sobre a tua casa, chuvas de graça sobre a tua igreja, chuvas de graça sobre a tua família. Irmãos, tem graça caindo para mim e para você, as multiformas da graça, aquela que nos educa, aquela que nos demonstra o caminho, aquela que nos ensina onde devemos ir, aquela que nos leva e conduz a esperança ao reino da glória, e conduz até Deus, a graça que abençoa a minha família. Eu e você já temos bênçãos abundantes, e esta noite tem graça sendo lançada do céu, da glória de Deus para mim, para você. Esta noite a glória de Deus está sendo manifesta em graça em mim e você esta noite. Perdão, misericórdia, bondade. Jesus venceu pela igreja na cruz do Calvário, sem substituto. Deus proveu a Abraão, porque não precisava do sacrifício do seu filho, era uma prova de fé.
Por isso ele foi a provisão para Abraão. Se você veio aqui esta noite, aleluia, buscar a Deus, adorar o Senhor pelo fato de quem Ele é, louve também pela graça que Ele te deu de estar aqui. Se você tem uma família problemática, nenhuma família nesta terra é perfeita, todos nós temos problema, mas se você tem uma família que ainda te dá problema, creia que Deus pode transformar ela do problema impossível, Ele pode fazer possível transformar em uma casa cheia das bênçãos espirituais do Senhor, em uma casa cheia de Jesus, Ele pode fazer, mas a tua família que também hoje te dá problema, também é graça do Senhor tê-la em sua vida. A maior provisão a mim e a você aconteceu na cruz do Calvário. A maior misericórdia que eu e você poderíamos receber é Jesus Cristo em nossa vida. É um privilégio estar aqui esta noite pregando Jesus para a igreja. Eu e você precisamos do sumo pastor constantemente em nossa vida. A Bíblia diz que esse pastor nos faz caminhar em verdes pastos, nos leva a águas tranquilas, e esta noite está acontecendo a mesma coisa. Abraão foi caminhando por águas tranquilas, porque ele sabia quem era o Deus que estava com ele. Se você está oferecendo algo em sacrifício de adoração a Deus, seja a sua carne, seja os teus problemas que você está enfrentando, por mais difícil que esteja, Jesus está te caminhando para águas tranquilas. Por mais difícil que esteja, a água está aqui sendo jorrada do altar da glória de Deus até o seu coração, até a sua alma. Coma, beba, se alimente. Esta é a água que leva a ter a vida e vida com abundância, uma vida eterna. A água é o Espírito Santo, a palavra de Deus. O alimento espiritual para mim e você é a palavra de Deus. A provisão que veio da glória do Senhor é Jesus Cristo, o verbo que desceu a esta terra, vestiu a nossa roupa, calçou as nossas sandálias de humildade e simplicidade, falou a nossa língua, comeu a nossa comida, habitou entre homens. Ele se fez sendo rei, se fez pecado por mim e por você, sendo bendito, se fez maldito por mim e por você, sendo poderoso Deus, apanhou em sua face, foi cuspido, humilhado ao pó da terra, chicoteado, foi pisado, sofreu xingamentos, passou por um martírio, passou por uma dura morte de cruz, vergonhosa morte de cruz, e nos deu graça. É esse sumo pastor que nos vê andando, caminhando por esta terra, em um sacrifício tão doloroso, em um sacrifício tão humilhante às vezes para mim e você, seguindo ao altar do Senhor com tantas coisas que se levantam contra a sua vida e a minha, mas Ele está à minha frente guiando a igreja, conduzindo a igreja, conduzindo as ovelhas, e todas elas conhecem a voz do seu pastor. A voz está aqui esta noite. Essa é a voz do nosso pastor, a sua palavra, que diz: por mais difícil que seja, talvez você está parado em frente a um monte em sua frente, há uma montanha que para mim é intransponível, Jesus já venceu ela na cruz. Faça como Abraão fez esta noite. É nos pés desta montanha que você prefere as seguintes palavras, que eu e você diremos as seguintes palavras: o Senhor proverá para mim. Ele proveu aquilo que eu não tinha: um sumo pastor, um salvador, um redentor, um remidor, aquele que está comigo todo instante da minha vida, aquele que atravessa as tempestades junto de mim. É Ele que nunca me abandona e jamais me abandonará. Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. É aquele que atravessa os momentos difíceis. Abraão não conheceu a Jesus,
mas conheceu a essência da vida eterna, Deus, amigo íntimo e pessoal de Deus, tinha Deus como seu conselheiro, tinha Deus como seu pai, tinha Deus como seu provedor. Eu e você temos a Jesus Cristo, o nosso amigo, fiel, salvador, redentor, o nosso sumo pastor. Não tem um pastor, não tem um homem, não tem uma mulher que tenha coragem e audácia de dar a sua vida pelas ovelhas, mas Jesus teve. E Ele está aqui esta noite, atravessando este momento difícil de holocausto da sua vida, de montanhas que para você é intransponível. Ele está sentado no mais alto lugar, Ele subiu ao Monte Santo do Senhor, e é de lá que Ele vê nós dessa baixa terra, como cidadãos do céu. Você é, irmão, a cidadão do céu, você é, meu irmão, um cidadão do céu. Somos peregrinos aqui, a cada dia caminhamos, oferecendo o nosso corpo em sacrifício vivo, no altar do Senhor. É um culto racional a Deus. Poderíamos estar em outros lugares, mas eu e você não resistimos o chamado da graça irresistível e maravilhosa, maravilhosa graça. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Se posicione aos pés deste monte, aos pés deste mar revolto, dessa tempestade, mas olhe para Jesus Cristo, olhemos para Ele. Ele é o alvo da igreja, Ele é o alvo da vitória. Ele foi o Cordeiro imaculado, santo, sem mancha, sem pecado, mas se fez pecador, pecado por mim e pela igreja. Lembramos quando chegamos aos pés deste monte, seja qual for o seu problema, olhando para este monte alto e santo, que alguém subiu lá, com as mãos limpas, o coração puro, não se entregou à vaidade, não jurou enganosamente, e se assentou à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso. O nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Lembre desse nome, você vai precisar dele hoje, você vai precisar dele amanhã. Jesus de Nazaré, conhecido pelo nome de Yahshua Mashiach, Yeshua, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Príncipe da Paz. Ele está sentado junto de Deus, à destra, Ele é a justiça, à destra de Deus. Se você precisa de justiça, tenha um encontro com Jesus esta noite. Se você precisa de paz, tenha um encontro com Jesus esta noite. Se você precisa de vencer este holocausto da sua vida, o que você está vivendo, está passando, está difícil, há anos vivendo nisso, você e eu precisamos de provisão, e a provisão da nossa vida sempre foi e será Jesus Cristo. Abraão ouviu uma voz no monte do Senhor: Abraão, não faças mal ao homem, ao moço. Ele olha e tinha um cordeiro amarrado pelas pontas, ou seja, mãos e pés. Ele tomou ali o cordeiro, imolou e ofereceu ao Senhor. E Deus olhou para o seu coração e viu sinceridade, verdade e obediência. Abraão não negou o seu filho, apesar de compreender. Eu vejo aqui isso, irmãos, é o que eu interpreto desse texto, que quando ele profetiza, vamos e voltaremos, ele creu na provisão, que Deus prepararia algo. Irmãos, é assim mesmo. Esse é o coração nosso, sendo verdadeiro, oferecendo tudo o que temos para provar o amor ao Senhor. Ainda mesmo assim, ficamos amarrados às vezes, e já pensando no amanhã como será. E Deus vendo
e provando a fé de Abraão que ele seria capaz de doar o seu filho, e ele foi capaz, mas também creu, irmãos, que Deus devolveria para ele, de uma maneira ou de outra. Sabe, deixa eu dizer uma coisa aqui, ministrado pelo Espírito Santo. Eu não sei em que circunstância está o seu problema, se tornou tão difícil para você. Talvez a sua lâmpada já apagou, e você está vivendo uma treva terrível. Em todo lugar, em todo cenário que você olha, não existe mais paz, muito menos esperança. Mas se você fitar os olhos agora em Jesus, Ele é a luz do fundo do túnel, Ele é a escada para você começar a subir. Chegou no buraco, é hora de começar a subir, e esse se chama Jesus. Se você chegou aqui esta noite sem esperança, eu não posso vir aqui falar algo para te dar esperança. Amanhã eu passo vergonha aqui se não acontecer. Então eu digo a você, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que você possa agora neste momento crer no seu coração que a única esperança que nunca se apaga para mim e você é a luz, a palavra de Deus, a lâmpada, a palavra de Deus, Jesus Cristo, a minha força, a minha fé, a minha esperança, a sua força, a sua fé, a sua esperança. E Ele está vindo, Ele vai socorrer a igreja, está criando caminhos, Ele não desiste de você. Creia, irmã, creia, irmão. As pedras do caminho que é preparada por Deus, ela pode ter até ferido o teu calcanhar, os teus pés, as solas dos teus pés, os teus braços, o cotovelo, porque você precisou se abaixar, em alguns lugares se arrastar, mas o Senhor é aquele que cura as suas feridas, que sara a sua dor, que provê a libertação, que quebra as algemas, arrebenta os cadeados e solta o Pedro da prisão. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. É Ele que faz as cadeias caírem da incredulidade, da vergonha, do pecado, da mentira, do engano, e a justiça prevalece. Abraão ofereceu o que tinha material, mas o que tinha espiritual permaneceu no seu coração. Deus, ofereça ao Senhor o que é dele, louvor, honra e glória, e permanecerá o Espírito Santo no seu coração, permanecerá a palavra de Deus no seu coração. Abraão teve bens sacudidos e transbordantes. Eu e você já temos provisões demais em nossa vida, e o que Deus tem preparado na glória dele é muito maior. A paz que excede todo entendimento e o mundo não conhece. As coisas que cooperam para que nós tenhamos vida com abundância está acontecendo aqui esta noite. Paz, justiça, amor, misericórdia, bondade, graça, esperança, fé. É isso que Deus está distribuindo para a igreja esta noite. Talvez você chegou aqui sem esperança, sem vontade de continuar caminhando, mas Jesus Cristo pegou na sua mão esta noite e diz: venha, filho. Se você não pode, eu te levo. Se não sabe o caminho, eu te levo. Se você não conhece onde ir, eu te carrego. Se você não tem força, eu te tomo em meus braços e te levo. E Ele recebe eu e você em sua glória. Esta é a palavra para esta noite. Nunca negue ao Senhor o que é do Senhor. O seu coração, a sua mente, a sua alma, o teu louvor, a tua adoração, o sacrifício vivo, renegando-se a si mesmo. É isso que pertence ao Senhor, louvor e adoração. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.